Radamés Manu, sou aqui em Curitiba. Hoje vamos falar sobre distopias. Vou apresentar aqui 10 distopias que você precisa realmente conhecer para entender melhor a realidade que nos cerca. E quando eu falo em distopia, também temos que lembrar das utopias. Na minha opinião, as duas coisas referem-se ao mesmo objeto. O que é utopia para mim pode ser uma distopia para você e vice-versa. E geralmente o que é apresentado para a sociedade como uma utopia acaba se tornando uma distopia pesada. Sem delongas, vamos lá. Vou apresentar em ordem invertida, da 10ª para a primeira, sendo que a primeira é a mais importante de todas. Número 10, Matrix. Principalmente o primeiro filme desta série é uma distopia que nos traz muitos ensinamentos. Fala sobre aquele conflito ali entre homem e máquina, está todo mundo imaginando que isso possa acontecer no futuro, um conflito entre o homem e máquinas com inteligência artificial. Tem também uma discussão filosófica importante ali sobre o que é realidade, o que é simulação, o que é ficção, né? Uma pergunta filosófica milenar, o que é a realidade. E tem aquela questão importante ali que é uma reinterpretação, uma releitura do mito da caverna de Platão, ali no caso do filme Matrix, representado ali sobre o dilema, né? Pílula azul, pílula vermelha. No filme faz-se uma visão invertida sobre o mito da caverna de Platão. Lá no mito da caverna, os homens viviam presos na escuridão, num lugar sombrio, e um homem eventualmente escapou da caverna e viu a luz. Então a luz ali é uma metáfora de iluminação, de revelação. Ao contrário, em Matrix, quando a pessoa toma a pílula vermelha, aí ela acorda para a realidade e é exatamente o contrário. Ela vivia numa ilusão ali de mundo radiante e feliz e cai na realidade dura e crua. Então, a ideia da pílula vermelha tem sido usada aí, principalmente nos meios conservadores, para definir aí um despertar para a realidade, e a realidade é dura, não é aquela ilusão em que vivemos. O filme número 9, Distopia 9, que vamos falar aqui, é V de Vingança, um filme relativamente recente. E eu diria assim que não é uma distopia para você... Você tem que tomar cuidado com ela, porque ela pode te conduzir para o caminho errado. Ali nós temos uma realidade bem cruel, uma ditadura pesada, um regime totalitário, mas tem ali os personagens principais do filme, eles são combatentes contra ali aquela realidade opressiva. Tem o V, que é o cavaleiro que combate a sociedade distópica. Tem a aprendiz ali que está se formando nesta arte aí de combater o sistema, mas muito cuidado, porque nessa distopia a proposta para superar o estado totalitário é uma solução que também é complicada e que pode levar a uma situação ainda mais tensa do que você tinha no começo. Daí os filmes, as distopias 8 e 7 que eu vou citar aqui, elas não entrariam em nenhuma lista mais sofisticada, numa lista de críticos mais refinados, mas eu vou colocar aqui porque aqui a gente não tem preconceito e a gente realmente quer mesmo aquelas mensagens importantes, independente de que contexto elas foram criadas. Filme número 8, distopia número 8, Demolidor, lá do final do século XX. Então, nessa distopia aí, estrelada pelo Sylvester Stallone, se passa num futuro, e esse futuro ele parece muito ali com o mundo encantado dos ursinhos carinhosos, uma sociedade onde os policiais não usam mais armas, onde se você falar um palavrão, se você usar uma palavra chula, você já é multado, tem escutas em toda parte, a multa é instantânea, eles não têm mais dinheiro, todas as transações são em termos de crédito social, então antecipa uma sociedade aí do crédito social muito preocupante. Imagine como seria o futuro se
certos setores da sociedade aí, que eu costumo apelidar de ursinhos carinhosos, assumissem o controle. Bom, acontece que lá do passado são tirados da hibernação um perigoso criminoso e também, para salvar a pátria, é tirado da hibernação um policial à moda antiga do passado, lá um cara casca grossa que tenta resolver o problema do seu jeito, do seu estilo rústico, aquele estilo ali politicamente incorreto. Bem interessante para comparar certas coisas que acontecem na nossa sociedade hoje em dia. Sétima distopia é Idiocracia, um filme também ali lá do início do século XXI, que hoje já não passaria nos filtros aí da correção, mas ele supõe um mundo em que todo mundo ficou burro e a sociedade é governada por gente burra. Como é que tudo começou? Começa lá numa situação em que as pessoas inteligentes pararam de ter filhos, enquanto que os burros continuaram se reproduzindo loucamente. É claro que tem ali uma visão errada sobre a demografia ali, né? No mundo real isso não procede. Digamos assim, em certas sociedades mais desenvolvidas economicamente, que estão num estágio econômico mais avançado, realmente ocorre o declínio populacional, enquanto que em sociedades que têm uma estrutura mais agrária, mais baseada em setores básicos, ela ainda tem bastante natalidade. Então, ali é uma suposição meio estúpida do que aconteceria se o mundo fosse ocupado totalmente pelos idiotas. Há quem diga que isso já é uma realidade, né? Que realmente os idiotas controlam o mundo, mas é assistir para conferir, é uma comédia, é para dar umas risadas mesmo. Distopia número 6 que eu vou apresentar aqui é Fahrenheit 451, baseada num clássico da literatura ali do Ray Bradbury. Tem versão em filme. Então, ali conta uma história hipotética num mundo que também é uma distopia, onde tem totalitarismo, a liberdade de expressão e de ideias não existe mais. Inclusive, lá eles combatem uma coisa muito perigosa chamada livro. Os livros são perseguidos e a expressão Fahrenheit 451 é a temperatura em que o livro tem que alcançar para ele começar a queimar. Tem um cidadão lá que é o personagem principal, que ele é um bombeiro, é um caçador de livros, então ele está sempre buscando livros para queimar. Mas aí entra aquela coisa ali de que, de repente, aquele cidadão que foi convocado para destruir livros, ele começa a gostar dos livros, né? Então cria uma situação ali de respeito à cultura, respeito ao passado dos grandes cérebros e tal, mas é uma distopia um pouco ingênua do meu ponto de vista, mas é para ser vista, é importante. Distopia número 5, Distrito 9. Este filme lá, que é sul-africano, do início do século XXI, ele nos mostra uma situação curiosa em que, de repente, lá na cidade de Joanesburgo, um belo dia, apareceu uma nave espacial e ela ficou estacionada em cima da cidade. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas quando eles foram explorar a questão, eles descobriram que a nave estava repleta de alienígenas, só que não é alienígenas como a gente imagina. Eles eram alienígenas que estavam numa condição trágica, miserável, eram praticamente estavam ali quase à beira da morte. Daí o que aconteceu? Esses alienígenas foram colocados na Terra, foram colocados em uma área cercada lá específica, eles viraram uma espécie de refugiados lá em Joanesburgo. Daí surgiu todo um conflito social. Então é uma reflexão muito boa sobre essa questão de choque cultural, coisa que nós veremos muito acontecer daqui para frente, porque no futuro próximo aí haverá muita migração, muita movimentação de populações. Então Distrito 9 fala sobre isso, representando ali refugiados na condição de alienígenas, são chamados lá de camarões pelo aspecto que eles têm. A quarta distopia que eu vou citar aqui é Blade Runner,
tanto o original como o mais recente, aí, o Blade Runner 2049, os dois se complementam muito bem, e eles nos falam sobre essa questão aí da interação do homem com a máquina, né? Máquinas cada vez mais inteligentes, existem os robôs lá nesse ambiente, e o personagem principal é um caçador de robôs, porque os robôs lá já estão se rebelando contra os homens, e eles chegaram a um nível de semelhança com os homens que já ficava muito difícil naquela sociedade saber quem era humano e quem era robô. E tem também uma questão muito que é importante acompanhar neste filme, que é a questão das relações sociais entre robôs e homens. Lá existiam os robôs destinados ao entretenimento adulto, se é que vocês me entendem. Em 2049 tem um personagem que ele convive com uma inteligência artificial, e a inteligência artificial simula perfeitamente uma mulher de verdade, e ela realmente faz com que o personagem fique apaixonado pela inteligência artificial, realmente conflitos que podem acontecer aí no futuro em função dessa questão aí dos robôs cada vez mais semelhantes a seres humanos, das inteligências artificiais cada vez mais próximas da inteligência humana. Terceiro filme que eu vou citar aqui é Gattaca, uma ficção científica que tem a ver aí com a questão da engenharia genética. Fala sobre o aspecto do transhumanismo, ou seja, aquela situação em que os humanos eles começam a ser melhorados geneticamente. Existem pessoas na nossa sociedade que acreditam realmente que é preciso melhorar o ser humano. Então, uma das cenas mais emblemáticas daquele filme é a situação em que o cidadão vai fazer uma entrevista lá para participar de um projeto importante. Logo no início do processo, pedem para que ele apresente o dedinho dele ali para ele picar e obter uma amostra de sangue, e ele pergunta, tá, e agora quando que vai ter a entrevista? Não, o cara que coleta a amostra diz, a entrevista já foi, a entrevista é a gota de sangue. É um mundo em que as pessoas são avaliadas pelas suas características genéticas. Inclusive, a população está dividida entre os bem-nascidos e os mal-nascidos. Os bem-nascidos são aqueles que já vieram ao mundo ali sob rigorosas condições de seleção genética, e os mal-nascidos são aqueles que vieram ao mundo aí do jeito natural, naquele jeito à moda antiga. A segunda distopia que eu vou citar aqui é 1984, livro do George Orwell. Tem versão de filme para isso. Realmente é a visão mais sinistra que nós temos sobre um mundo totalitário, onde é suprimida toda a liberdade de pensamento, onde o indivíduo é completamente massificado e oprimido, e qualquer um que pense divergente vai se dar muito mal neste ambiente, né? Tem frases memoráveis, tem situações memoráveis, tem a questão da novilíngua, que é aquele vocabulário criado lá em 1974 para controlar o pensamento das pessoas. Tem o Ministério da Verdade, tem o Ministério da Paz, que se ocupa da guerra, enfim, série de contradições sobre sociedades totalitárias. Antes de irmos para o primeiro da lista, vamos fazer umas menções honrosas aqui de algumas distopias também importantes. Vamos lembrar de Brasil, o filme, que não é um filme que se passa no Brasil, é um filme americano, mas é uma distopia. Elysium, também uma distopia bacana. Planeta dos Macacos, Ex Machina, O Show de Truman, Robocop, Laranja Mecânica e Oblivion. E agora vamos à distopia que, na minha opinião, é a mais provável de ocorrer no futuro, é a mais preocupante, a que mais me deixa intrigado, Admirável Mundo Novo, livro do Aldous Huxley, de 1932. Tem uma versão em filme que é muito rara de encontrar, mas que não tem ali um padrão de qualidade, não é uma versão muito divulgada. O melhor mesmo é ler o livro. Então, Admirável Mundo Novo é um mundo
totalitário nas ideias, você não pode fugir ali do comportamento padrão, você tem que andar na linha, mas é um mundo em que, diferente de 1984, o controle não é exercido ali no coturno, não é exercido no cacetete, ele é exercido ali através de técnicas sutis de controle social. E chocante em Admirável Mundo Novo é o primeiro capítulo do livro, onde se descreve uma fábrica de seres humanos, porque lá mãe, pai, família são palavras proibidas, as pessoas são criadas em laboratórios, são criadas em granja, as pessoas vivem voltadas para o hedonismo. Olha, distopia das mais preocupantes, e tem muita gente nos dias de hoje que, se ler Admirável Mundo Novo, vai dizer: não, isto é uma utopia, é o que nós precisamos para o futuro. Muito cuidado, é uma distopia que realmente mexe com a cabeça das pessoas. Bom, e aí? Qual dessas utopias que eu falei aqui que você acredita que tem mais chances de se tornar realidade no futuro? Será que tem alguma aí que já está sendo implantada e não estamos nem nos dando conta? Ou teria mais alguma aí para citar que não foi lembrada neste vídeo? Vamos debater isso aí nos comentários. Obrigado por assistir. Obrigado. Fui.